Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu novo canal e espero vocês me acompanhando aqui que nós vamos trazer conteúdos de altíssima qualidade e espero a interação de vocês. Mas vou me apresentar brevemente aqui. Como falei, sou psicóloga clínica, sou palestrante, tenho especialidade em abordagens como a teoria cognitivo-comportamental e a teoria comportamental dialética, mas eu trago tudo isso como uma análise para trazer de cada caso que eu vou discutindo com vocês, tá bom? Então fique aqui e me acompanhe nessa nova trajetória. E hoje nós vamos falar sobre o jogo do Santos que levou uma goleada de 6-0. Inclusive eu estava no programa Pânico da Jovem Pan em São Paulo, onde eu falei sobre o trecho da situação que o Neymar saiu do jogo, teve o choro e tudo mais. Vou estar abordando um pouco mais de uma forma extensa, aproveitando o trecho que nós tivemos lá na Jovem Pan, trazendo aqui para vocês. Acompanhem comigo. Nós temos o menino Ney, a gente precisa de um especialista, obviamente pode ser da área de terapia, de psicologia, né, da área da mente humana, para ajudar. O que você diria para o menino Ney se ele chegasse no seu consultório? Porque ele é um cara assim, que tem muita exposição. E a turma enche muito o saco dele. Pressão. Ideal, né? Estamos no momento de rede social, onde você posta tudo e as pessoas gostam de dar pitaco. O que você acha que poderia, eu sei que é pouco tempo, mas o que você Pergunta longa. faria com o menino Ney? Desde quando ele voltou para o Santos, é a segunda instabilidade que ele tem. Primeiro foi aquela com o torcedor e esse segundo momento agora que foi do choro, da goleada que levaram ali de 6-0. O que pode a gente levar em consideração é uma resistência que ele tem, agora falando em aspecto técnico, a essa parte emocional, porque na psicologia a gente fala de inteligências emocionais. E ele tem uma inteligência corporal, isso é uma habilidade que ele tem. No entanto, o que falta para ele é uma inteligência emocional, não só para ele, como também para quem joga, porque além do corpo, você tem que ter uma estabilidade emocional para conseguir concentrar e lidar com todos os aspectos que tem durante o jogo. E com isso, quando leva um gol, leva outro, vai desestabilizando, assim como foi do 7-0, 7-1 lá com a Alemanha. Então, o que eu sugiro pro Neymar fortemente, menino Ney, é que ele procure, porque eu já ouvi falar algumas coisas dele, que ele tem uma resistência com a psicologia. Então, se ele procurasse entender um pouco mais para essa autorregulação emocional, a vida dele com certeza seria outra. Ou procura outro time. Oi? Ou procura outro time também. Mas mesmo mudando o time, muda o contexto, mas o psicológico dele continua o mesmo, que ele é muito vulnerável emocionalmente. Porque os homens, vocês homens, aqui é predominante homens, vocês tendem a ter a parte mais racional desenvolvida do que nós mulheres, que é emocional. Quando lida com essas partes de estressor, que aumenta o nosso nível de cortisol, acaba diminuindo toda essa racionalidade que envolve todo o lado emocional e agindo impulsivamente. Bom, eu quero trazer para vocês uma análise comportamental, logo psicológica, de como foi esse comportamento do Neymar. O Neymar, todos nós sabemos que é uma figura não só nacional, mas de potência mundial. Neymar retornou ao Santos recentemente e tem sofrido inúmeras pressões, não só aqui como mundialmente. Visto isso, ele tem tido alguns comportamentos que eu, enquanto psicóloga, tem me chamado a atenção. Eu chamo até de uma instabilidade emocional. Mas primeiro a gente precisa entender que instabilidade todo mundo pode ter. Eu, você que está assistindo, e eu vou explicar o porquê. Neymar, ele tem uma inteligência corporal que nós chamamos, porque inteligência não é somente a que você tira 10 em todas as matérias, nada disso. Inteligência nós temos várias, a pessoa pode ter de linguagem, né, a habilidade de falar em público, nós podemos ter corporal, nós podemos ter a pessoa cantar, então nós temos mais de 9 tipos de habilidades e inteligências incluídas dentro da psicologia, e o Neymar tem essa habilidade corporal que ele é o craque do jogo, ele é o camisa 10. No entanto, a gente não pode distinguir a mente do corpo. Nós somos ligados, nós somos uma coisa só. Com isso, a gente acaba tendo umas respostas comportamentais frente a esses episódios de pressão. Como todo o funcionamento do cérebro que eu quero demonstrar aqui para vocês, principalmente quando se refere a homens, porque nós temos algumas distinções que eu quero explicar aqui para vocês de homens para mulheres. Como eu falei até no programa Pânico, os homens, eles tendem a ter a parte racional do cérebro mais desenvolvida do que mulheres. Por exemplo,
Quando você vai fazer um teste psicotécnico para concurso de polícia, bombeiro, enfim, é aplicado um teste de racionalidade para ver se a pessoa consegue agir mais friamente do que emocionalmente. Homens têm essa área mais desenvolvida para agir mais friamente diante das situações. Quando nós sofremos pressões externas ou algum desgaste emocional, acontece de dar uma instabilidade em todo o nosso sistema límbico, que é considerada a área quente do nosso cérebro. Entendido isso, a gente consegue compreender alguns comportamentos, principalmente em jogos, que a gente consegue ter. O Brasil é um dos países que mais tem pessoas fanáticas por jogos. Os brasileiros gostam mesmo, eles vestem a camisa. No entanto, a gente tem umas mudanças de agressividade dessas pessoas. Que até quero trazer a situação do Neymar, que ele trouxe a uma questão de uma discussão com um torcedor. Isso também gerou mídia nacional. Não só nacional, como mundial, né? Ali eu também vi uma instabilidade e essa foi a segunda instabilidade dele emocional. Por conta dessa área do córtex pré-frontal dele que foi desligada. Como os homens têm essa área mais desenvolvida, quando ela se desliga, entra uma área do sistema límbico que nós chamamos, que ela fica aqui. Essa área límbica, que é a área quente do cérebro, consiste em hipocampo, que é a área das memórias, onde fica a maior concentração das nossas memórias, e da amígdala, onde fica as emoções. E começam a ativar todo o sistema do nervoso central que nós temos no nosso corpo. E com isso, causa uma instabilidade no nosso sistema nervoso e começa as alterações. É quando a pessoa começa a falar de uma forma impulsiva, ter comportamentos impulsivos. Bom, nós temos um episódio também que marcou o Brasil, foi do jogo contra a Alemanha de 7-1, onde desestabilizou o time inteiro por conta dos gols que estavam sendo tomados ali. Ali também teve esse desligamento e as pessoas, os jogadores começaram a agir de uma forma por impulso e de uma forma totalmente emocional, mas desestabilizada. Eu vejo esse cenário a mesma coisa que aconteceu com o Neymar. Não só com o Neymar, mas como todo um time. Mas o Neymar, novamente, ele é a figura que é mais notada mundialmente. Bom, tendo em vista isso, a gente precisa entender que a inteligência emocional, ela é fundamental para a gente aprender, ter ferramentas, habilidades para lidar com tudo isso. Assim como ele tem uma habilidade espetacular no jogo, para conseguir ter o domínio técnico do seu corpo, ele também precisa aprimorar a parte emocional dele. Veja bem, não é porque ele é mais vulnerável emocionalmente, não é isso. É porque as pressões que ele sofre é muito mais que qualquer outro jogador, porque ele é uma estrela mundial, então os olhos do mundo estão voltados para ele, logo ele tem uma pressão maior. Que qualquer coisa que ele fizer já vai ser muito notícia. Dito isso, ele tem uma pressão maior, ele tem um estresse maior, que com esse estresse maior faz com que ele tenha um aumento do nível hormonal de cortisol, que é o hormônio do estresse, e que faz com que aconteça esse desligamento aqui dessa área fria. Fazendo um tratamento psicológico, vai conseguir desenvolver habilidades dessa área, porque ela pode sim ser ativada. Quando a gente sofre um estresse, a área quente ela entra em ação. Mas com ferramentas da terapia, a gente consegue fazer manejos para que ela volte estabilizando ao normal. E depois, em outros vídeos, eu quero até trazer técnicas ensinando vocês de como fazer esses manejos. Mas isso aqui é mais para vocês entenderem todo um circuito que tem da parte cerebral, é cérebro mesmo. Não é fantasiosa, é a parte do cérebro que se desliga e acontece essa instabilidade emocional que prejudica. Por que prejudica? A pessoa não vai conseguir mais ter concentração. E quando você está em campo, quando você está jogando, que tem várias regras, tem os macetes, tem técnicas, você precisa estar concentrado, você precisa estar focado. E a questão emocional, ela tira o foco se você fica instável. Então, era nesse sentido que eu levei para o pânico, mas, claro, não consegui falar de uma forma tão extensa, então eu estou trazendo aqui para vocês para entender um pouco melhor. Instabilidade, vou reafirmar aqui para vocês, todo mundo consegue
ter no momento de estresse, porque o cérebro é uma resposta natural do cérebro. Acontece que a gente tem ferramentas na psicoterapia que pode amenizar essa situação para que você tenha ferramentas para lidar com isso, até mesmo durante os momentos de pressões como esse de visibilidade mundial. Vou aproveitar e trazer o exemplo de que a gente tem um artigo que saiu lá em Londres, onde fizeram um estudo de jogo de futebol. E a gente precisa entender e se adequar à realidade do Brasil, que o brasileiro é bem intenso nos seus amores pelo futebol, que aumenta o índice de agressividades, inclusive contra as mulheres, nesse período onde tem, pelo menos, o episódio de ganho ou principalmente de perda dos seus times. Quando os homens pegam e desligam completamente essa parte do córtex que eu estava explicando para vocês e agem de uma forma mais instintiva das suas emoções, acabando não tendo habilidade, resultando em agressões físicas, agressões verbais, isso tudo também influenciado pelo uso de álcool. Mas o que eu quero dizer, trazendo a importância desse estudo, é referir que há sim estudos que comprovam essa instabilidade emocional, não só nos jogadores, mas como também nos torcedores, por ativar essa área quente do cérebro e desligar essa área fria do homem que é mais desenvolvida, e por eles não estarem acostumados tanto com essa área emocional ativa, acaba gerando esse desconhecimento das emoções e agindo totalmente por impulsos. Por isso, não só os jogadores, né, não só o Neymar, eu indico fortemente para quem tem essa paixão e tem essa agressividade, essa instabilidade emocional exacerbada, que procure terapia e ferramentas para lidar com tudo isso, que com certeza, gente, vai ajudar vocês, trazendo menos prejuízos, não só no dia, mas também na carreira como do jogador e também na carreira daqueles que fazem agressões após o jogo. Se você gostou desse vídeo, então eu quero que você continue aqui comigo e comente principalmente a opinião e sugestão de temas que com certeza estarei trazendo para os próximos episódios. E é isso, fique aqui comigo e até mais. Tchau, tchau!